Olá pessoal, estou de volta aqui com as aulas, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Baruch Spinoza. Meu nome é Marcelo, eu sou professor de filosofia do estado de São Paulo, do ensino médio, né? As aulas elas têm o intuito de vir a colaborar com o aprendizado e o estudo de vocês e também para aqueles que se interessam um pouquinho por filosofia. Essa aula é uma aula introdutória, então nós vamos falar um pouquinho sobre a biografia e esse termo que está aqui na tela, tá? Então, o tema da aula é Concepção da Natureza, a imanência de Deus, parte 1, porque eu pretendo gravar a parte 2, onde eu vou me aprofundar um pouco mais no pensamento de Spinoza. É um desafio para mim falar sobre Spinoza, é um filósofo e um pensador que eu ainda estudo, né? É muito complexo, porém muito bonito. Então, eu acredito que seja de suma importância nós estarmos entrando em contato com esse pensador que teve uma história bastante complicada, ou não, né? Porque ele abriu mão de todas as possibilidades de ter um trabalho, de ser um professor universitário, enfim, na qual ele escolheu pelo livre pensar, pela liberdade dele de pensar, né? Viveu pobre, morreu pobre, enfim, não há registros de relacionamentos amorosos, afetuosos, uma pessoa que se dedicou ao pensamento e à filosofia. E isso é muito nobre, ao meu ver, né? Isso é muito nobre, porque uma pessoa que desafiou tudo e a todos, como nós vamos ver aqui na, ao longo da aula, né? Inclusive a própria religião, né? Então, eu vou deixar aqui já logo uma frase de cara, né? Que é o grande ápice, axioma dele, vamos dizer assim, né? Vou pegar minha caneta aqui. Então, Spinoza vai dizer o seguinte, né? Deus sive natura, ou seja, Deus ou natureza, que significa Deus é a natureza. Bom, aqui nós já começamos a sentir um certo incômodo, né? Como assim Deus é a natureza, né? Sendo que Spinoza é um racionalista radical e ele vai dizer que Deus é a natureza. Por ser judeu, ele diz isso. E aí que começa a complicação na vida dele. Vamos lá, eu vou lendo, vou fazendo algumas observações, ok? Bom, aqui é só uma curiosidade biográfica, né? Spinoza, ele nasce em 1632 e falece em 1677. No entanto, ele vive apenas por volta de 44 anos, né? Ele nasce na Holanda e ele é filho de imigrantes judeus, tá? Então, ele era um judeu. Ele pertenceu ao judaísmo, ele frequentou o judaísmo, né? Havia uma grande esperança de que ele se tornasse um grande rabino, um grande líder espiritual, tudo bem? Então, em sua filosofia, né, ele desenvolve um racionalismo radical, caracterizado principalmente pela crítica às superstições religiosas, política e filosófica. Nós vamos entender um pouquinho esse tema, mas ele se torna um crítico das superstições religiosas, políticas e filosóficas, tá? Spinoza, ele estuda o hebreu, o Talmud e a Bíblia, né? Um profundo conhecedor
dos textos sagrados, né? Ele aprende várias línguas, né? Porém, logo muito cedo na vida dele, ele começa a estudar muito cedo, então ele rompe logo com a ortodoxia judaica. O que é essa palavra ortodoxia? É um radicalismo, né? Não somente judaico, mas também cristão e qualquer outra religião que nós podemos ter acesso. Sempre existe a questão da ortodoxia, ou seja, ortodoxo, né? Que segue à risca a tradição. E aqui no caso o judaísmo, né? Mas ele rompe, mas ele não se aproxima do cristianismo, porque na época aqui nós estamos falando aí de 1600, então nós estamos falando do período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Ali próximo, um pouquinho depois do renascentismo. Então, quer dizer, ainda a Igreja Católica, o período do domínio católico, ele vai até mais ou menos 1800. Então, nós estamos falando aqui de um período em que o cristianismo ele era muito presente, muito forte, a ortodoxia. Que fique claro que aqui que eu não estou criticando a relação das pessoas com Deus, mas sim fazendo uma reflexão sobre as instituições religiosas, né? Então, ele foi acusado de ser judeu e ateu, né, por não mais acreditar em Deus em virtude dos estudos dele. De ímpio, o que é uma pessoa ímpia? Uma pessoa suja, porca, uma pessoa impura, vamos dizer assim. E de fatalista. Ele tentou explicar o seu ponto de vista sobre a religião. Então, a busca dele era tentar explicar, através do seu ponto de vista, a religião. E aqui fica um questionamento, né? Quem de nós tenta explicar a religião? Quem de nós tem a coragem de dar a cara para bater e falar sobre a religião? Né? Hoje em dia, nós vamos ver que ainda hoje em dia, e isso está cada vez mais evidente, né? A intolerância religiosa, mesmo dentro do cristianismo. Isso é muito louco, né? Jesus não deixou nada escrito, Jesus pregava o amor, a compreensão, Jesus pregava a tolerância. E hoje, mesmo dentro do cristianismo, nós vemos a intolerância. Então, se a minha religião, eu sou cristão, sei lá, da igreja do João na esquina, né? Qualquer nome aí, do sétimo dia, sei lá. E o outro é cristão católico. Então, dentro do próprio cristianismo, dentro de uma própria dogmatismo, de uma ortodoxia, existe as críticas. Não interessa se você é cristão, interessa a religião. E é nesse sentido que nós estamos falando, né? Ele tenta explicar a religião, ele tenta explicar a relação do homem para com Deus. Então, em seu tratado teológico político, datado de 1670, ele colocou o problema das relações entre religião e Estado. Bom, haja visto, eu não quero entrar nesses detalhes, mas haja visto que a religião, eu não digo a sua relação para com Deus, né, ou a sua fé, mas as instituições religiosas, elas têm uma influência muito grande no Estado. Não é o estado de ser, né, mas o estado político. Ela tem ela, ela determina muita coisa ainda hoje, né? Então, falando propriamente dessa época aqui de 1600, quando o catolicismo, né? A Igreja Católica Romana, ela mandava muito no Estado. Ela tinha um poder político muito grande de influência. Então, é aqui que Spinoza, então, ele vai começar a debater essas questões de ética, política, a relação do homem para com Deus,
para com a religião, qual o papel do homem na sociedade. Então, a gente não consegue, eu não consigo separar filosofia, fazer uma separação ética, estética, religião, fé, porque toda a filosofia ela trabalha com isso, né? Angústia, ansiedade, comportamentos humanos. Então, toda a filosofia, todos esses temas estão incutidos na filosofia. E a filosofia também é uma maneira de nós nos ligarmos a Deus, né? Por incrível que pareça, ela pode ser também. Haja visto que há os filósofos ateus, mas este não é o meu caso. Então, o Spinoza ele reconhece o Estado, né? O poder soberano, o direito e o dever de fazer reinar a paz interior na comunidade, bem como de organizar as ações exteriores. Então, a partir do entendimento que ele tem da religião, do homem com Deus, né? Nós vamos ver isso mais para frente. A partir do momento que ele tem esse entendimento, ele começa então a entender o Estado, ele começa então a entender o dever, o fazer e a necessidade de se reinar a paz internamente na sociedade, organizando as relações das pessoas, a necessidade que as pessoas têm de organizar e se harmonizarem para que tudo ande de acordo com Deus, igual à natureza, ou seja, Deus é a natureza. Passando para o próximo slide, então, vamos entender um pouquinho o que é superstição. Lá atrás a gente falou que ele foi um crítico das superstições. Então, de acordo com o filósofo, né, a fonte de toda superstição é a imaginação. O que é superstição? Eu coloquei aqui um vocábulo, né, um significado do que é o termo superstição, que significa, eu vou mudar aqui a cor da minha caneta, então, que significa a crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento, que leva a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas, a depositar confiança em coisas absurdas, né? E um outro tema seria a crença em presságios e sinais, originadas por acontecimentos ou coincidências fortuitos, ou seja, ao acaso. Então, a superstição ela é uma crença, uma noção sem base na razão ou no conhecimento de fato, ou seja, sem base numa análise, num pensamento, numa reflexão sobre determinado fato. Né? Uma superstição é uma crença em algo mágico, um pensamento mágico, por exemplo, se você quebrar o vidro, um espelho na sua casa, você terá 7 anos de azar. Ou se você ver um gato preto, você terá alguma coisa de ruim irá te acontecer. Bom, enfim, né? Isso são superstições passadas de geração a geração, né? E ainda as pessoas acreditam nisso. Então, naquela época, já em 1600, o Spinoza, né? Ele falava que toda superstição ela é fruto da nossa imaginação, de ideias criadas sem fundamento, um delírio, vamos dizer assim, né? O cara que delira, ele acha que ele é Jesus, ou ele acha que teve a época que os doentes mentais pensavam que eram Napoleão, né? Recentemente, a grande coisa é ser Jesus, ou ser um objeto da NASA, enfim, uma experiência extraterrestre. Isso são frutos de superstições e imaginação, são delírios, né? Delírios são pensamentos e ideias falsas, tá? Então, toda superstição ela é incapaz de compreender a verdadeira ordem do universo, né? A imaginação, ela acredita, olha lá, a imaginação, ela acredita, ela dá crédito, né? À realidade,
a um Deus transcendente e voluntarioso nas mãos de quem os seres humanos não passam de joguetes. Isso é muito claro hoje em dia, né? As religiões pregam muito isso, né? De que você é o culpado, de que você é um joguete na mão de Deus. Então, se você fizer tal coisa, você será beneficiado ou terá o ganho, o respeito necessário. Se você for uma pessoa má, você está fadado a ir para o inferno ou queimar no inferno, né? Ah, ou então viver em mundos subterrâneos, enfim. Deus, então, para Spinoza, ele vai começar a ver Deus como algo punidor e não de amor. E esse eu acho que é o grande questionamento, né? Deus, ele é ruim ou ele é mau? Por que Deus puniria as coisas? Por que Deus puniria os homens? Por que Deus puniria nós? Por quê? Né? Então, Spinoza vai nos trazer, é lógico que eu faço algumas reflexões em cima do pensamento de Spinoza, né? Não é puramente Spinoza, mas Spinoza me ajuda a pensar muitas coisas nesta aula em específico, né? E a partir daqui eu levo então para a minha vida em particular. Bom, enfim, então para muitas pessoas ainda nós somos um joguetinho de Deus, né? É uma marionete, né? Que Deus está manipulando todos nós, enfim. E Spinoza vai desenvolver uma ideia em cima disso. Bom, e a partir da superstição, então, religiosa, se desenvolvem as superstições políticas e filosóficas. Ou seja, né? Então, assim como a religião, a superstição religiosa, né, na qual nós poderíamos ser joguetes de Deus ou tal, desenvolveria o que? A superstição política. Por exemplo, né, pessoas que se acham dotadas de determinados poderes, né, que podem estarem ocupando um cargo político, né, como uma determinação divina, por exemplo, não é o caso aqui, mas os faraós se achavam deuses, né, filhos de deuses, bom, enfim, eles eram deuses, né. Hoje, e nessa época aqui, né, era por determinação de sangue, né? Então o sangue azul, o sangue real, foi quando começa então o imperialismo. O sangue real, né? Ele, ele, ele seria caracterizado por uma determinação divina. O pobre por uma determinação, sei lá das quantas, né? Mas aqui o sangue real seria uma determinação divina. Então ele teria todo o direito de estar na política, né? Não é à toa que existe hoje a elite, porque a elite se acha o quê? Ela se acha a detentora do poder, ela se acha a detentora de uma determinação supersticiosa de serem maiorais, de serem os caras, de serem os bons. Porém, nós estamos vendo que assim, hoje em dia, esses caras estão perdendo tudo, né? Eu não tenho como deixar de tocar. Nós estamos numa pandemia. E aí, então, eles estão perdendo, estão desesperados para que o povo volte a trabalhar. Porque quem movimenta a grande máquina social é o pobre, é o trabalhador. O pobre, eu não estou falando do cara que ganha o salário mínimo, dois, também esse, mas aquele da classe média, que é o pior, porque o cara da classe média, a Marilena Chauí vai falar isso, né? O cara da classe média, ele sofre de um complexo muito grande. Ele não quer ser pobre porque ele tem vergonha de ser pobre, né? E ele não consegue ser rico. Por isso que ele se endivida, porque ele quer parecer que ele tem um status maior para não se igualar ao pobre. Ou seja, o cara totalmente louco da classe média que não tem uma ideia, é um delírio supersticioso, né? Então, e filosoficamente também falando, né? O cara que a religião, ela diretamente influenciava nas decisões filosóficas, superstições,
né? Nesta época da Idade Média, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso em uma outra aula, é uma fase que eu gosto bastante da filosofia, mas nessa época aqui, tudo era determinado por Deus. Tudo. Pensamento, arte, cultura. Não havia mais produção nenhuma, científica quase. Então, tudo é determinado. Então, Spinoza, ele vai o quê? Ele vai justamente questionar essas questões. A questão supersticiosa, que influencia na política e que essas ideias delirantes, supersticiosas, influenciam nos sistemas filosóficos da época. Tudo bem? Bom, para combater essas superstições em sua origem, Spinoza escreveu o texto Ética, né? Na qual buscava provar, como em uma demonstração geométrica, tá? Enfim, qual era a natureza racional de Deus que se manifesta em todas as coisas. Então, Spinoza, ele vai desenvolver todo um tratado, todo um pensamento, né, calcado aí nas técnicas e demonstrações geométricas, né, mais ou menos um método científico, para chegar à conclusão de que Deus é uma natureza racional. Não, desculpa. A natureza racional de Deus se manifesta em todas as coisas. Olha que bonita a natureza racional de Deus que se manifesta em todas as coisas, né? Vamos entender isso aqui? Bom, então para Spinoza, o que ele vai falar, né? Segundo o filósofo, Deus não criou o mundo nem está fora do mundo. Ele é o próprio universo, né? Por isso ele dizia o quê? Deus sive natura, Deus ou natureza, e propunha a equação Deus igual à natureza. Então, trata-se, portanto, de um Deus imanente, que está inseparavelmente contido e implicado em toda a realidade, né? O termo imanência, aqui embaixo, é entendido como uma força divina ou o ser divino que permeia todas as coisas. Ou seja, a divindade estaria inseparavelmente presente em todas as coisas. Então, Spinoza, ele vai trazer agora a ideia, ele vai chegar à ideia ou ao pensamento e vai viver a partir disso também, dizendo que Deus ele não criou o mundo e nem está fora do mundo. Ele é o próprio universo. Veja bem, Deus não criou o mundo e nem está fora do mundo. Ele é o próprio mundo, ele é o próprio universo. Como assim? Isso talvez a gente se aprofunde numa próxima aula, né? Mas como assim? Deus não está mais fora, não está acima. Deus é o universo. Deus é a natureza aqui. Deus é igual à natureza. Ele é imanente, ou seja, ele é natural. Faz parte da natureza humana. Faz parte da natureza do universo. E aí fica a minha reflexão, né? Se Deus é a natureza e nós somos a natureza, e uma pedra é a natureza, e minhas emoções e sentimentos são naturais, onde está Deus? Deus está em tudo. Então, o meu sentimento é Deus. O meu pensamento, por ele ser algo natural, é Deus. As minhas emoções, por serem naturais, é Deus. Esta aula que está sendo dada é Deus. É essa energia imanente, cósmica. Deus é. Ele não está acima. Deus é. Deus somos nós. Nós somos parte dessa natureza. Porque a natureza ela é composta de partes. Então, eu sou parte da natureza. Assim, por exemplo, como o meu braço, né? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui o meu braço.
O meu braço, ele é parte do meu corpo, correto? Eu posso perder o braço. Eu deixo de ser eu? Não, eu só vou deixar de ter uma parte do meu corpo. E é isso mais ou menos, né? A partir do momento que os instantes vão morrendo, a partir do momento que elementos da natureza vão deixando de existir, Deus ele continua se mantendo, porque vai ser criado outras partes dele. Essa é a loucura e é o pensamento de Spinoza. E olha que bonito, né? Ele traz Deus como uma natureza e não mais como um ente supersticioso, na qual nós podemos entender que para ter o bem viver e para ter e para nós termos a paz da comunidade, nós precisamos entender que somos parte do todo e o todo é Deus. Então, a sua atitude, a minha atitude, elas influenciam diretamente no funcionamento, como está lá no começo, da paz interna da comunidade. Tudo bem? Bom, e deixando uma frase então final, né? Eu tenho evitado cuidadosamente rir-me dos atos humanos ou desprezá-los. O que tenho feito é tratar de compreendê-los. Essa é uma frase de Spinoza, né? Porque a partir do momento que eu compreendo que Deus é a natureza e eu sou parte dessa natureza, eu não tenho o porquê mais de rir-me dos atos humanos ou desprezá-los, porque eu estaria rindo de Deus e desprezando Deus. Eu apenas tenho o direito de compreender a natureza e compreender os atos humanos. A próxima aula sobre Spinoza, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. É isso aí, gente. Acabou, né? Uma aula bastante densa, tensa, muito reflexiva, bastante desgastante, mas fica aí só um pouquinho mais, porque só vou deixar uns recadinhos finais, tá? Então, essa aula ela tem como bibliografia e referência bibliográfica também, né? O livro do Gilberto Cotrim, né? Que eu uso, e da Mina Fernandes, que eu uso no ensino médio, né? Que se chama Fundamentos de Filosofia. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Que é esse livro aqui, né? Deixa eu ver. É foda, é difícil arrumar aqui, ó. É esse livro aqui que eu uso no ensino médio, né? Além de outros livros, né? Como referência. E eu uso muito também o dicionário de filosofia do Hilton Piaçu. Né? Eu tenho uma versão online, então é onde eu me baseio bastante para entender alguns termos, tá? Bom, enfim, gente, agora os recadinhos finais, né? Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado da aula, né? Deixe seus comentários e propostas para a melhoria das aulas, né? Deixe seu like aí, ó. Deixe seu like aí se você gostou da aula, joinha, pá. Eu tenho também um outro canal no YouTube que se chama Marcelo Barna, né? Esse aqui é o nome, Marcelo Barna, né? Eu faço algumas reflexões metafísicas lá, né? Umas reflexões mais livres, é um outro formato de vídeo. Para quem quiser me seguir, o meu Instagram é marcelo.barna, né? E todos os links a essa videoaula eu vou deixar aí na descrição embaixo, porém aqui eu não vou deixar nenhum link a não ser os meus contatos, tudo bem? Aqueles que puderem, fiquem em casa, né? E eu desejo a vocês que fiquem em paz. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu espero o comentário aí de vocês, tá bom? Qualquer coisa eu estou à disposição. Fiquem em paz.